Muito prazer, doutora Fabiana Muniz, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no programa Planeta Delas. Eu agradeço, Gabriela, a oportunidade, né, nesse mês lindo que é o Outubro Rosa, né, que é o mês que nós lembramos as pacientes, as mulheres, da importância da prevenção do câncer de mama. Câncer de mama só aparece em quem tem histórico familiar? Isso é mito ou verdade, doutora? Na verdade, até certo ponto é um mito, porque os pacientes que têm o câncer que é geneticamente, que se passa pela família, pelo DNA familiar, gira em torno de apenas 10% dos casos. Então, 90% dos casos de câncer de mama não tem a ver com a genética familiar. São alterações do DNA adquiridas durante a vida da pessoa, como, por exemplo, durante o envelhecimento, né? Então, apenas 10% dos casos são considerados com essa familiaridade que se passa o DNA, né? Então, que a mãe teve, que os filhos têm mais chances de ter. Então, é somente 10% dos casos. Então, é mito, é verdade. Não é verdade que a maioria é familiar, não é verdade. Câncer de mama é uma doença apenas ou existem outras doenças? Então, o câncer de mama, ele não é uma doença única, tá? Então, tem pacientes que vão ter determinados tipos de câncer de mama, tá? Tem uns mais agressivos, outros menos agressivos, uns que atingem mais as idosas, outros que atingem mais as jovens, uns que se espalham com mais facilidade, outros que não se espalham com tanta facilidade. Então, assim, não é uma doença única, não existe um tratamento único para todos os pacientes. Cada caso tem que ser individualizado no seu diagnóstico e no seu tratamento. Então, e ainda tem os subtipos, né, doutora? Então, é por isso que eu digo, os subtipos moleculares, são eles que, quando a gente faz a biópsia, os estudos imunistoquímicos, avaliando também a idade da paciente, né, e o grau de agressividade dessa doença, então cada subtipo tem o seu tratamento específico, né, e cada paciente vai ter um tratamento diferenciado. Então, é um conjunto de informações que devem ser avaliadas, né. Amamentar serve como proteção ou não contra o câncer de mama, doutora? Então, amamentar é um fator de proteção, tá? Por quê? Porque a diferenciação e a finalização dessa diferenciação, quando a paciente produz leite, né? Dessas células mamárias. Então, isso torna o tecido mais estável, né? Que favorece menos a mutação genética do nosso DNA, tá? Então, o paciente que amamentou é uma paciente que ela tem menos chance de desenvolver câncer de mama. E eu acrescento a essa informação se esse parto ocorreu antes dos 30 anos. Então, quem foi mãe antes dos 30 anos e amamentou tem fatores de proteção com relação ao câncer de mama. Eu quero fazer um complemento a essa pergunta, doutora. A mãe que amamentou por um período maior, a criança, isso aumenta ainda mais a proteção dela? Não necessariamente. O fato de amamentar já provoca essa diferenciação celular. Tá? Então, amamentou por um mês, pelo menos, já produziu leite, enfim, já terminou essa diferenciação tecidual, né? E então, ela tem já esse fator de proteção garantido. Que ótimo, né, doutora? Então, é verdade, né? É verdade. Mitos ou verdade? Amamentar é verdade, protege sim contra o câncer de mama. Quarta pergunta para a doutora Fabiana Muniz a respeito dos mitos e verdades sobre o câncer de mama. O câncer de mama pode ser causado por um trauma, por uma batida, né, nos seios, doutora? Não, isso não faz parte da gênese do câncer de mama, tá? O câncer de mama tem alguns fatores que são modificáveis e não modificáveis, tá? Mas o que se observa é o seguinte: algumas pacientes chegam no nosso consultório dizendo o seguinte: depois que eu bati, que aí eu fui palpar, aí eu percebi um nódulo. Então, assim, serve às vezes como um fator ao acaso que fez com que ela se examinasse. E aí ela descobre um nódulo ou na mesma mama ou em outra mama, e isso favoreceu o diagnóstico dela. Então, assim, a batida em si não provoca câncer de mama, uma queda, bateu a mama, enfim, um trauma, um acidente, não. Tá? Mas isso não provoca, isso é mito. Essa pergunta talvez seja essa dúvida que você tenha em casa. Desodorante pode causar câncer de mama, doutora? Não, não faz parte dos fatores de risco, né? Uso de desodorantes com alguns componentes, spray, roll-on, nada disso está na gênese dos estudos, né? Que mostram sobre câncer de mama. Não, Então, isso é mito. Talvez, doutora, seja pelo fato de que
quando você aplica o desodorante, nas axilas, é muito próximo ao seio, e por isso as pessoas acham que pode causar o câncer de mama. Exatamente. Então é mito, né, É mito, doutora? isso é um mito. A sexta pergunta para a doutora Fabiana a respeito dos mitos e verdades a respeito do câncer de mama é: hastes que sustenta o sutiã que tem bojo provoca câncer de mama por ser um metal? Não, isso é um grande mito, tá? Inclusive, tem pacientes que chegam no consultório e falam: olha, a minha família orientou desde criança que não pode usar o sutiã com aro, né? Com a haste de metal que sustenta. Isso é um grande mito, tá? Você pode usar. O importante é que algumas orientações para paciente que tem dor mamária, que não está nem relacionada a câncer de mama, sustente bem as suas mamas. Use um sutiã bem firme, que ao você pular, essa mama não balança, tá? Então, assim, um sutiã bem estruturado, ele sustenta bem a sua mama, você não vai ter dor, tá? Então, assim, não tem nada a ver com câncer de mama, o sutiã A ou B, ou não usar. Isso não tem relação com o surgimento de câncer de mama. Então é mito, doutora? É mito, é um grande mito. Sutiã com bojo, com hastes de metal, não provoca câncer. É mito, gente. O autoexame é suficiente para detectar o câncer de mama? Ou seja, se a mulher realizar o autoexame todos os meses, ela não precisa fazer a mamografia, no caso? Não, isso é um grande mito, né? Isso é uma armadilha, que eu digo que é uma armadilha. Por quê? Porque num país como o nosso, o ideal é que você realizasse a mamografia após os 40 anos, todos os anos. Só que nem toda cidade tem mamógrafo suficiente. Né? Então, as pacientes também, às vezes, não têm o acesso total a uma mamografia após os 40 anos. Né? Então, o autoexame é a forma de você palpar as mamas, se conhecendo, e quando surgir algum nódulo diferente, ou alguma lesão que não seja o seu normal, você vai perceber rapidamente. Às vezes, nódulo de 1 centímetro já é palpável, a paciente já percebe, já dá um alarme, e já começa um tratamento se o diagnóstico for de câncer. Então, o autoexame, ele não substitui mamografia de maneira nenhuma, mas é uma artimanha, é um recurso, né? Que nós falamos assim, é um recurso muito válido para países ou locais em que não se tem muito acesso a mamógrafo, né? Para que essa paciente faça esse autoexame todos os meses. Sim, né? Então é necessário sim, é importante que ela faça É a mamografia. importante fazer... Se ela tiver condições, acesso Exatamente, o SUS fornece, mas assim, não é um fornecimento amplo e restrito, né? Que a gente diz. Não são todas as mulheres que têm acesso. Não né, são todas que têm acesso, não são todas, até porque o número de mamógrafos, às vezes, que está cadastrado no Ministério da Saúde, não é o número de mamógrafos que está funcionando, por exemplo. Sim. Então, assim, tem muitas dificuldades ainda, né? O SUS ainda tem muita dificuldade e quem tem mais dificuldade são essas pacientes que dependem do SUS. Então, gente, se você tem condições de fazer o exame de mamografia, principalmente quando a mulher já tem mais de 40 anos, né, doutora? Isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela preconiza o exame de mamografia a partir dos 40 anos, né? Anualmente. Que é anualmente, de forma anual. E a idade que mais incide o câncer é entre 55 e 65 anos. Então, tem muita paciente que às vezes começa bem com 40 anos fazendo sua mamografia e quando chega na pior faixa etária de incidência, que é de 55 a 65 anos, ela abandona, ela some, ela passa a fazer a cada 3, 4 anos. Então, aí é onde mora o perigo, porque ela pode, na faixa de pior incidência, né, nessa idade, deixar de fazer a mamografia. Quando aparece o câncer, ela demora para fazer esse diagnóstico. É uma triste realidade. Então, se você não tem acesso ao teste, né, ao exame de mamografia, o autoexame funciona, né? É uma maneira de você estar se cuidando, mas se você tem acesso ao exame de mamografia, não deixe de fazer. Não é mesmo, doutora? Só complementando para quem está na menopausa, né? O ideal é realizar o autoexame uma vez por mês, marca um dia do mês certinho e faça o autoexame. E quem ainda tem o ciclo regular, menstrua normalmente, quem é novinha, né? Mais jovem, então pode escolher uma semana após o ciclo menstrual, que a mama vai estar mais desinchada e menos dolorosa, para fazer esse autoexame. Isso é interessante que a senhora disse, doutora. Tem um momento certo, um momento propício para fazer esse autoexame, né? Que é uma semana após a menstruação. Câncer de mama tem cura? Isso é verdade ou é mito? Isso é uma grande verdade. Essa é a nossa realidade, porque assim,
Eu brinco com os pacientes e digo assim, que as pacientes mais idosas, a primeira coisa quando elas falam, quando chegam no consultório e tem o diagnóstico de câncer de mama é: doutora, se mexer, espalha. Se mexer, espalha. E na verdade isso não é verdade, né? Então os mais antigos pensavam assim, só que nós temos as incidências, os estudos, né? E a nossa estatística também de consultório, que é o seguinte: chegou cedo, você trata rapidamente e sai muito bem do câncer. Você sai muito bem, você sai com a mão inteira, com a mão bonita. Tem pacientes nossos que tiram a roupa em frente ao espelho, nem parece que operou. Por quê? Tamanho cuidado e a reconstrução mamária que nós fazemos, né? Então, isso é importante. Se você chegar cedo no diagnóstico, se você detectar lesões pequenas, você vai sair super bem e a chance de cura é 95% para mais. Quem faz exame de rotina vai encontrar cedo e vai tratar. Agora, quem não faz exame de rotina anual, dificilmente vai detectar uma lesão inicial. E aí, quando palpar, já vai ver uma lesão muito grande, né? Dor no seio significa câncer de mama, doutora? Pode ser um alerta? Então, a dor mamária, ela não está relacionada a câncer de mama. Não é um sintoma comum do câncer de mama. A dor mamária, a mama dói da mulher, porque pelo ciclo menstrual, pela oscilação hormonal mensal, né? Então, quando um câncer ele começa a dar um quadro de dor, já é um câncer muito avançado que está com metástase cutânea para a pele, né? Então, um estágio muito avançado e é um quadro dramático. Não é o habitual, não é o comum, é raro, tá? Então, o câncer de mama não dói. Daí, a gente costuma dizer que é uma doença traiçoeira, o câncer de mama, porque quando ela vai dar sinal, já é um caso de nódulos grandes, né? Enfim. Mas a dor não é o sintoma principal. Então é mito. É mito. Eu acho que isso é uma dúvida que muitas senhoras que estão assistindo a gente agora pode ter. A vacina da Covid pode desencadear o câncer de mama, doutora? Não, a vacina do Covid não, até onde se estuda, até o que a gente tem visto no dia a dia do consultório, não tem aumentado a incidência de câncer de mama. Muito pelo contrário, assim, o que se observou é que quando você toma vacina, há uma resposta imunológica no seu corpo e aí podem ser vistos gânglios nas axilas aumentados, tá? O que também pode ser visto no câncer de mama, tá certo? Mas isso é uma resposta inflamatória do corpo que vai produzir os anticorpos que nós precisamos contra a doença. Tá? Então, teve muita paciente que continuou, que passou pela pandemia, fez a vacina, deu esses gânglios aumentados na axila e com o tempo, com o acompanhamento, eles foram regredindo. Tá? Mas nenhum desses casos virou câncer de mama, assim, desse modo, não. É aquela famosa íngua, né, doutora? Isso, os gânglios linfáticos, linfonodos, tá? Agora, um outro aspecto que eu acho importante salientar é o seguinte. Com a pandemia, todos os recursos do SUS foram direcionados para o tratamento da Covid-19. Tá? Então, não se pôde fazer mamografia no ano de 2020 e 2021. Tá? Então, assim, há um represamento no número de mamografias, há um represamento nesses diagnósticos, e quem está conseguindo fazer diagnóstico está chegando já com nódulos muito maiores. Por um atraso, grave, porque não, né, se doutora? Fez. Isso é muito grave, porque quando eu chego no início, lesões pequenas, chance de cura muito maior, 95% de chance de cura. Agora, se as lesões são muito maiores, então essa paciente ela perdeu algum tempo de vida. Ela perdeu por quê? Porque com os tratamentos nós tratamos e ela pode se livrar desse problema. Mas diminui a chance dela conseguir, diminui o número de pacientes que vão atingir a cura. Prótese de silicone pode causar câncer, doutora? Principalmente aquelas próteses mais antigas. Então, há essa possibilidade? Então, na verdade, eu não consideraria isso como mito ou verdade. Tá? Eu acho que isso a gente não responde, porque é o seguinte, a resposta que eu te dou é que o uso do silicone, há tantos anos que se usa silicone, né, e assim, não teve um boom de câncer de mama, entendeu? Muitas vezes eu operei pacientes com prótese de silicone que a própria prótese salvou a paciente. Porque o câncer, né, a prótese estava por baixo, então impediu que o câncer entrasse em tecidos mais profundos, né? Então, é como se a prótese tivesse salva a paciente, tá? Mas existe um grupo de câncer, que são os linfomas, tá? Esses linfomas, eles foram descobertos, é um tipo de linfoma especial, raríssimo, raríssimo. Então, muitos poucos casos no mundo, tá? Pouquíssimos casos no mundo, tá? Desse tipo de linfoma, que foi relacionado ao uso de prótese mamária, mas essas próteses foram retiradas, suspensas, tá? Mas não se comprovou a real relação entre
essa relação desse tipo de câncer como causador a prótese, tendo como causa essa prótese, entendeu? Então, suspendeu-se como segurança, é muito raro, não tem como se estudar casos raríssimos, tá? Então, mas tem essas medidas de segurança, então algumas próteses que estavam relacionadas foram retiradas do mercado já. Então, quem usa prótese, fique tranquila. Eu acho que poderia se dizer que é um mito, né? Baseado no que você disse, né, doutora? Todo caroço na mama é um câncer, doutora? Não, isso é um mito, né? Porque a maioria dos nódulos mamários não são cânceres, tá? Não são cânceres. Então, assim, se eu tenho uma paciente jovem, com menos de 40 anos, e ela apresenta um nódulo, tá? Que ela não tinha antes, a maioria dos casos vai ser benigno, ou seja, do bem, não vai ser um câncer, tá? Agora, se eu tenho uma idosa, ou uma paciente com 60 anos mais, né? Que apresentou um nódulo novo, uma nova lesão, provavelmente tem uma chance maior de ser um câncer do que se for na jovem, entendeu? Então tem essa diferenciação pela idade, né? Alguns fatores de risco, entendeu? Então aí nós temos que pesar cada caso. Então é mito. Todo caroço na mama é um câncer. Não é verdade. Não é verdade, é mito. Mulheres mais velhas têm maior chance de desenvolverem o câncer de mama? Isso é uma grande verdade, né? Isso é uma grande verdade, até porque eu costumo dizer que o maior fator de risco do câncer de mama é o fato de você ter nascido mulher. Então, quem nasceu mulher, né, tem mais chance de ter câncer de mama do que os homens. Os homens são só 1% dos casos, né, de todos os cânceres de mama. E o segundo fator de risco é a idade, né? Então, entre 55 e 65 anos, são as pacientes que têm maior incidência de câncer de mama nessa faixa etária, tá? Está acontecendo também um aumento dos números de casos em jovens? Sim, mas é um aumento relativo, né? A maior incidência ainda continua nessa faixa etária de 55 a 65 anos. Quem mais envelhece sempre vai ter uma coisinha ou outra para resolver na área da saúde. Então, quanto mais tempo se vive, né? O tempo vai passando, podem acontecer alguns erros do seu DNA, né? Então aí pode formar câncer, mas em geral nas idosas não é tão agressivo como nas jovens. Doutora Fabiana Muniz, usar anticoncepcionais desde a infância pode desencadear o câncer de mama? Então, na verdade, isso é considerado até certo ponto um mito. Por quê? Porque o uso de anticoncepcionais, ele não aumenta em muito a chance de ter um câncer de mama. O que piora a chance de ter um câncer de mama são as pacientes que já menopausaram, ou seja, saíram do seu ciclo menstrual, já encerraram, né? Essa fertilidade, mas por conta de sintomas, né? Sintomas calorões da menopausa, ou irritabilidade, né? E outras coisas da libido. Então, elas optam por fazer a reposição hormonal, né, que é uma boa até certo ponto, mas que não pode ser prolongada. Ela deve fazer essa reposição hormonal até enquanto ela consegue resolver esses sintomas, o mais breve possível. Só que tem pacientes que às vezes ao invés de usar algum tempo, elas prolongam por mais de 5 anos, 10 anos, enfim. E aí é onde mora o perigo, porque o uso desses hormônios pode aumentar a chance de câncer de mama, sim. Então, na pós-menopausa. Então, é mito, usar anticoncepcionais desde a infância não desencadeia o câncer de mama? Não, senão nós teríamos um grande número de jovens, né, já com câncer de mama com 30 anos. E a gente não vê tudo isso, não é assim, né? E aproveitando que a senhora disse a respeito das pessoas que tomam os hormônios para, né, diminuir, para combater os males da menopausa, a doutora disse que o ideal é que não se tome por muito tempo, né, esses medicamentos. Qual que é o tempo ideal, então, para tomar esse tipo de medicamento? Então, a terapia de reposição hormonal, um dos princípios da terapia de reposição hormonal na menopausa, né, é o seguinte: você usar pelo período mais breve possível, é necessário para você resolver os seus sintomas. Então, por exemplo, a gente sabe que as ondas de calor, elas podem durar, os fogachos, podem durar 1 a 2 ou 3 anos. Então, agora tem paciente que não, que se beneficia da terapia de reposição hormonal e ao invés de parar, ela segue em frente e vai por 5, 10, 15 anos. E isso é um comum. Pode favorecer... Pode favorecer o surgimento. Por quê? Porque ela já está numa faixa etária de suscetibilidade. Então, assim, ela já está na menopausa,
né? Ela está incrementando com hormônios e está na pior faixa etária da idade para incidência de câncer de mama. Uma pergunta de uma nossa telespectadora, ela quer saber se tristeza, depressão e ansiedade são fatores de risco para contrair o câncer de mama. Isso é mito ou é verdade? Isso é um mito, mas eu vou te confessar, né? Porque quando a gente trabalha com a medicina baseada em evidência, né? Os estudos, eles mostram quais são os fatores de risco, né? Então, mas a gente percebe, sabe, Gabriela, que no consultório, muita gente chega com esse diagnóstico e ela acabou de passar recentemente por grandes perdas. Às vezes uma separação, ou o falecimento do companheiro, ou a perda de um filho, ou algum baque muito grande na sua vida pessoal e profissional, tá? Então, assim, que aí depois daquele momento, depois de 1 ou 2 anos, aí acontece o diagnóstico. Então, a gente não sabe se há um abandono pessoal dela não ir fazer o exame, né? E daí depois se detecta isso, né? O período de luto é uma coisa muito dolorosa, ou se está mesmo relacionado. Mas assim, os estudos mostram que não, tá? Que não. E depressão, ansiedade, não, tristeza, né? Não são fatores de riscos. Não são fatores, assim... É um mito, então. É um mito, mas se a gente for raciocinar, uma depressão e uma grande tristeza... Você não consegue manter as suas atividades normais, habituais, de ir ao médico, ir ao dentista, ir à academia. Os cuidados com a saúde, né? Exatamente. Existem alguns chás, doutora, ou remédios que aumentam a imunidade e ajudam a prevenir o câncer de mama? Então, isso é um mito, na verdade, né? Porque, assim, se você for considerar a medicina baseada em evidência, não fala nada disso. Então, assim, os livros, os anais, né, da Sociedade Brasileira não fala disso. Que previne, né? Tal substância previne o câncer de mama, né? Isso não é verdade, tá? A vitamina E, que muitos pacientes usavam, enfim. Não há essa relação, né? Mas tem alguns estudos que mostram que você manter um nível de vitamina D suficiente no seu organismo, que hoje a vitamina D é considerada um hormônio, né? Um certo hormônio do nosso corpo regulador de muitas funções. Então, assim, a vitamina D tem uma certa relação com o nosso corpo e correção do nosso DNA, né? Que é quando há um erro de DNA, esse erro é passado de célula a célula e, nesse caso, há o surgimento do câncer, né? Do nódulo de câncer. Então, a vitamina D é algo legal, uma substância legal para você manter em dia no seu corpo, né? Com os níveis normais, mas não há nada que vá curar. Inclusive, eu tenho pacientes, né, que a gente fala sobre o tratamento, que é cirurgia, quimioterapia e radioterapia em geral, e que elas operam e depois se negam, algumas já se negaram a realizar tratamento quimioterápico, dizendo que ia fazer a terapia da medicina natural. Só que, na verdade, houve a volta desse câncer, né, porque não tem comprovação científica, né, esse tipo de tratamento. Então, a gente não usa, não recomenda. Respondendo à pergunta se existem alguns chás ou remédios que aumentam a imunidade e ajudam a prevenir o câncer de mama, a doutora diria que existem alimentos que... Então, na verdade, assim, a alimentação saudável, ela é fator de proteção contra o câncer, contra diversos tipos, não só o de mama. Tá? Não só contra o câncer, com outras doenças, exatamente, né, outras doenças. Então, assim, uma alimentação saudável, né, com baixo de carboidrato e exercício físico, atividade física, diminuir o consumo de tabaco, o álcool também. Então, isso ajuda muito a você melhorar a sua imunidade, tá? E diminuir as chances de câncer de mama, de intestino, enfim, todos os outros tipos de câncer. Então, eu quero agradecer a presença da doutora Fabiana Muniz aqui no programa Planeta Delas e já deixar um convite para que venha outras vezes. Aquela câmera sua, pode deixar o seu recado. Então, o nosso Instagram tem os nossos contatos, os nossos locais, né? É DRA Fabiana Muniz. Pode mandar um direct lá se você gostou, tem bastante conteúdo também. E é isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e falando sobre os assuntos sobre as mulheres. Doutora, mais uma vez, obrigada, muito obrigada pela sua atenção, por ter aceitado o nosso convite.